Essa é a nossa 10ª aula, é a última aula do curso de Física Numérica com Python. Nós estamos seguindo o livro aqui, Elementary Mechanics Using Python, de Anders Malte e Sorensen. Então, na aula de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o capítulo 10, que é um dos capítulos lá do final do livro. Não deu para a gente cobrir todos os capítulos que eu tinha planejado no livro, mas foi interessante. A gente viu vários tópicos aí relacionados à mecânica, principalmente movimento, integração das equações de movimento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre trabalho e energia. Isso é uma coisa um pouco mais teórica, né? Talvez não dê tempo de ver aplicações em problemas, mas vamos ver aqui. Não tive muito tempo para preparar a aula de hoje. Vou apresentar um pouquinho do teorema de trabalho e energia. E depois a gente pode tentar aplicar isso numericamente em algum problema relacionado aí com o cálculo numérico, de situações numéricas. Então, capítulo 10, trabalho e energia. Bom, até agora, a gente estava usando a segunda lei de Newton para encontrar o movimento de objetos. Tipicamente, você tinha uma lei de força. Essa lei de força aí permitia calcular a soma de todas as forças atuando sobre o corpo. Você tinha, por exemplo, diferentes leis de forças para diferentes interações que o objeto tem com o ambiente. E aí, quando você soma todas as forças e calcula a força resultante, a gente pode integrar essa equação diferencial resultante. Você tem uma equação tipicamente que define aí como é a força em função da posição. A força é uma lei que depende da posição. E mais a segunda lei de Newton, que diz como essa função da posição se relaciona com as derivadas temporais, que vão dar a velocidade e a aceleração. A gente consegue integrar essa equação e descobrir como é o movimento. Mas tem algumas situações em que essa lei de força é muito complicada. Então, o livro aqui tem dois exemplos interessantes. Um exemplo é você ter um átomo se movendo na proximidade de uma rede cristalina. Você pode imaginar um átomo se movendo próximo da superfície de um sólido, que tem estruturas aqui da mesma dimensão, do mesmo tamanho característico do tamanho do átomo que está se movendo. Então, o tipo de força que ele vai sentir aqui, que o átomo sente próximo dessa superfície, é meio complicado, porque você tem vários átomos em diferentes posições, e eles vão ter interações complicadas, forças complicadas, interagindo com esse átomo. Do ponto de vista numérico, isso não é tão problemático. Fica problemático quando você considera um número muito grande de átomos interagindo aqui. A gente passou um pouco por esse problema quando eu, na aula passada, um modelo para a rede cristalina, para as oscilações do átomo na rede cristalina, dá um problema bem complicado, e é computacionalmente custoso, porque você tem que fazer a interação aí de um átomo com vários átomos, ou então se você quiser calcular o movimento da rede inteira, cada átomo interagindo com seus vizinhos. Mesmo que você não considere que cada átomo pode interagir com todos os outros, já é um problema computacionalmente muito custoso. Imagine, então, se você tiver que fazer o cálculo da força de um átomo com cada um dos outros átomos e fazer isso para todos eles. Aí vai ficar um problema infernal, né? Muito difícil. Um outro problema interessante é você ter um movimento de um carrinho sobre o trilho de uma montanha russa, onde o formato aqui do trilho pode ser arbitrário, certo? Você pode ter uma montanha russa aí desenhada de acordo com o desejo do projetista, né, para formar qualquer desenho possível aqui, imaginável, que seja possível de se implementar, mas não tem uma equação simples para descrever como é a forma desse trilho da montanha russa. E mesmo assim, mesmo nessas situações em que a lei de força é meio complicada, porque aqui você nem sabe qual é a função f de x, que diz qual é a componente da força, por exemplo, qual é a direção normal ao longo da trajetória, para calcular a força e como é que você decompõe a força-peso ao longo da direção ortogonal normal. Mas mesmo nessas situações, ainda a gente consegue resolver esses problemas e encontrar alguma informação sobre a equação de movimento. Então, fica fácil nesses problemas aqui a gente encontrar quem vai ser, por exemplo, a velocidade final depois que o carrinho variar a sua altura aqui. Se eu começo de um y inicial, eu vou parar num y final aqui, y de L,
eu posso facilmente calcular quanto vai ser a velocidade final do carrinho nessa posição no final. Ou então, no caso do movimento do átomo, a gente pode encontrar uma função para a velocidade do átomo enquanto ele está se movendo aqui próximo à superfície da rede cristalina, sem muita dificuldade. Mas como é que isso é possível? Nessas situações aqui, quando a lei de força é complicada ou até mesmo desconhecida, você pode ter algumas informações a respeito do movimento usando o conhecimento da gente sobre a energia do sistema. Isso já apareceu aqui no curso quando a gente analisou o problema aquele problema da bolinha de tênis que quicava no chão, certo? A gente não sabia exatamente como era a lei de força de interação da bola com o chão. Fizemos um modelo em que a força era tipo uma força elástica, mas aí a gente observou o seguinte: quando a bolinha quicava sob a ação dessa força elástica de compressão, ela acabava recuperando uma altura igual à altura inicial de onde ela foi lançada. Enquanto na prática isso não acontece. E aí a solução que a gente deu para esse problema foi introduzir uma força, uma lei de força diferente, que não fosse conservativa, não conservasse energia, e com isso a gente conseguiu reproduzir o movimento da bolinha com um modelo muito melhor. Inclusive lá na página da nossa sala de aula virtual, eu coloquei um modelo de força com uma dissipação de energia que dá um resultado muito mais próximo do modelo, conforme os dados experimentais que foram postados lá no site, certo? Então a gente conseguiu reproduzir muito bem aquele modelo, usando essa noção da conservação da energia, no caso, a não conservação da energia, né? Mas a gente pensou na energia para poder encontrar um modelo melhor. Então a ideia é essa: seria interessante, é importante entender como é que a gente pode usar esse conceito aí de trabalho e de energia para poder resolver alguns tipos de problemas, responder algumas perguntas que podem aparecer num determinado problema. Então esse é o assunto do capítulo 10. Infelizmente a gente não vai poder ver em detalhes, mas vamos discutir um pouquinho na aula de hoje. Então, para motivar essa história, eu quero mostrar para vocês uma característica interessante, uma integral que a gente pode fazer que pode ser derivada da segunda lei de Newton. Lembrando, então, que a segunda lei de Newton, para um objeto com massa constante, ela vai assumir essa forma aqui. A massa vezes a aceleração é igual à força líquida que atua sobre o objeto. Essa força líquida é a soma de todas as forças, de todos os objetos do meio ambiente aí com o qual esse objeto de interesse atua, interage. E a gente vai supor que essa força líquida aqui, ela pode depender da posição, da velocidade e do tempo. Então isso aqui dá uma equação diferencial. Mas vamos dizer que por alguma razão a gente não quer resolver diretamente essa equação diferencial. Vamos dizer se a gente tem alguma alternativa, alguma informação extra que a gente pode retirar dessa equação. Nós podemos tentar integrar essa equação aqui de ambos os lados, com respeito ao tempo ou com respeito à posição. Eu posso imaginar, por exemplo, que o meu objeto móvel, ele se move do tempo t0 até o tempo t1, e quando ele faz isso, ele vai passar da posição r de t0 até a posição r de t1, onde ele tinha uma velocidade v de t0 e depois vai ter uma velocidade v de t1, certo? Então, se eu fizer essa integral aqui com respeito ao tempo, a gente pode considerar que a igualdade permanece válida em todos os instantes e fazer a integral dos dois lados aqui, o integral t0 a t, integrando na variável t, dos dois lados da equação. Então a gente vai ficar com essas duas integrais aqui. Ou então eu posso pensar que essa integral, ao invés de ter sido feita no tempo, eu posso pensar que ela foi parametrizada pela posição, que a posição depende do tempo, então é a mesma coisa de fazer uma integral aqui sobre um caminho que foi percorrido aí pela trajetória, e aí eu vou substituir essa integral do tempo por uma integral de linha de um deslocamento aqui instantâneo diferencial dr, certo? E aí, como essas coisas agora são vetores, para não ficar com um produto de dois vetores aqui, a gente vai fazer o produto interno, o produto escalar, entre o vetor aceleração e o vetor deslocamento, e calcular essa integral do produto interno A, dr, e aqui eu vou fazer a integral da força líquida, feita produto interno com dr, aí isso vai dar um escalar. Nesse caso de cima, essa integral aqui é uma integral vetorial, a gente está somando vetores dos dois lados, aqui é uma integral escalar. Agora,
vamos ver o que acontece com essa integral aqui do A interno dr, se eu pegar essa integral e tentar resolver ela integrando por partes, que é uma técnica que a gente aprendeu no curso de cálculo, por exemplo. Talvez a gente consiga integrar aqui. Eu posso pegar essa integral e tentar integrar por partes. Então, na verdade, eu estou fazendo a descrição como se trocando uma variável aqui de t para r, e estou escrevendo o meu dt, estou escrevendo o meu dr do lado de cá como sendo dr sobre dt integrado em dt. Então, é um truquezinho, certo? Em matemática, isso não é muito... os matemáticos não gostam muito que a gente faça isso, porque eu estou mudando a função aqui, mas a gente pode interpretar isso como sendo uma mudança, uma integração por partes. Estou trocando uma função, trocando a função dr aqui pela função velocidade, escrevendo a velocidade vezes o dt como sendo um outro vetor. Então, a gente tem essa forma alternativa aqui de escrever essa equação da integral no tempo. É como se eu estivesse pegando essa equação e mudando a variável aqui. Eu estou substituindo o r, que é um vetor, por uma função r de t e fazendo a integral no tempo, certo? Então aqui a gente tem uma integral que dá um escalar, o produto ADR é um escalar, e aqui eu continuo com o escalar, só que aí eu transformei esse produto escalar de duas funções aqui integrado no tempo. Então eu estou fazendo essa integral, mas no tempo ao invés de fazer no r diretamente. Ok, então fazendo a integral e a mudança de variável aí dos dois lados, a gente ficou com essa equação aqui, ó. Produto massa, que é um escalar, vezes o produto interno da aceleração, vezes o dr dt, que é a velocidade. Isso aqui tudo integrado no tempo, tem que ser igual à integral da força líquida, a força resultante, feito produto interno com dr dt, certo? Porque a força líquida deve ser igual a ma, em cada instante, em cada posição. O vetor aponta na mesma direção que a aceleração, inclusive. O vetor força líquida é a mesma direção da aceleração. Ok. Agora, onde tem dr dt, eu posso substituir isso aqui pelo vetor de velocidade. Então, por exemplo, nessa equação aqui que apareceu dr sobre dt, eu posso substituir isso por v, certo? E onde tem a aceleração, eu posso substituir também a aceleração por dv dt, que é a taxa de variação, a derivada, né, do vetor velocidade. Então, essa equação, esse lado esquerdo aqui da minha equação original, eu posso escrever como m dv dt feito interno com v e integrado em dt. Ok, agora nessa equação aqui apareceu a velocidade e a derivada da velocidade. Nessa situação aqui, a gente pode usar um teorema lá de integral por partes, que diz que quando você tem o produto de uma derivada vezes uma outra função, e você faz a integral disso aqui, a integral dá o produto das duas funções subtraído da integral daquela outra função que não tinha sido, que tinha sido derivada antes, que no caso é o v aqui, que apareceu na derivada, sem esse outro v. É aquela formulazinha, tem uma regra mnemônica lá no curso de cálculo 1, que tem u vezes v integral de VDU, né? Tem uma coisinha assim. Pronto, então a gente usou essa regra aqui, e substituindo o v e o u como sendo ambos iguais à velocidade, a parte onde a integral já está feita, vai ficar o produto interno v interno v. E o outro lado de cá vai ficar a integral da velocidade vezes o dt. Isso tudo multiplicado pela massa. Mas essa integral aqui da velocidade vezes o dt é igual a esse outro termo que estava do lado esquerdo, um desses termos que estava do lado esquerdo. Então ele pode vir para o outro lado. Aqui era para ser v vezes dv dt, né? Na verdade, aqui está faltando o termo dv dt. Mas essa integral aqui é igual à integral anterior, de onde a gente partiu. Então, eu posso pegar esse segundo termo, passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar multiplicado por 2. Aí eu pego esse 2 que resultou e passo para esse lado da igualdade, e no final das contas a gente vai descobrir que essa integral que a gente está tentando fazer, que é a integral da massa do produto, aceleração vezes velocidade, ela vai ser igual a metade, por causa do fator de 2 que aparece quando essa integral vai para o outro lado e muda de sinal. Isso aqui vai ser metade, é o 2 que veio aqui na frente dessa integral quando foi para o outro lado, do produto massa vezes V
interno V. Só que V interno V, com um produto escalar, vai dar o módulo do V ao quadrado. Então, isso aqui é o valor escalar da velocidade elevado ao quadrado. Pronto, então a gente descobriu que essa integral aqui, a integral da força resultante, feito produto interno com a velocidade integrado no tempo, é igual a metade da massa vezes o quadrado da velocidade, que nos leva ao chamado teorema trabalho-energia, que é esse aqui, ó, reescrevendo mais ou menos a mesma coisa. Eu vou definir uma quantidade chamada trabalho, quando a gente vai variar entre os dois estados aí do sistema, do estado 0 até o estado 1, vai ter um trabalho total de 0 a 1, que vai ser integral do tempo T0 até o tempo T1, da força líquida, feito produto interno com a velocidade dr dt integrado em dt. Ou então eu podia pensar que é o produto da força líquida, feito produto interno com um deslocamento dr, quando eu estou fazendo o movimento da posição R0 até a posição R1, onde R1 e R0 são os valores da posição no tempo T0 e no tempo T1, respectivamente, certo? Então, pela equação que a gente viu anteriormente, essa integral aqui desse produto tem que ser igual, em cada um dos tempos, a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado naquele instante de tempo, onde você avaliou a integral definida, certo? Então, a gente tem 1 meio de mv1 ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado, onde v1 é a velocidade no estado T1 e v0 a velocidade no estado do tempo T0. É isso aí. Esse aqui é o teorema trabalho-energia. E a gente pode ler esse teorema de maneira conceitual, né, tocando a matemática aqui para expressões conceituais, que é o seguinte: existe uma certa grandeza física, que a gente vai chamar aqui de trabalho, essa grandeza W é o trabalho, e ele pode ser definido como o valor da integral do produto força vezes deslocamento, produto escalar entre essas duas grandezas vetoriais, força vezes deslocamento. E aí, quando você faz a integral desse trabalho diferencial aqui no intervalo dr bem pequenininho, tendendo a zero, essa integral desse produto escalar, desse trabalho diferencial, que vai dar o trabalho total, ela vai ser igual à variação de uma outra quantidade física, que é chamada de energia cinética, que é 1 meio de m vezes v ao quadrado. Então, o teorema trabalho-energia diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força resultante, pela força que está atuando sobre aquele corpo cujo movimento você está estudando, certo? E aqui eu estou calculando o trabalho da força resultante, mas a gente também pode fazer isso separadamente. Eu posso fazer como se fosse uma soma de todos os trabalhos para todas as forças. Então, por exemplo, aqui esse W é o W líquido da força resultante, ele é a integral da força líquida feito interno com VDT, mas se eu expressar essa força líquida como sendo a soma de todas as forças, aí não tem esse líquido mais aqui, é a soma das forças, J, somado no índice J aqui não tem esse líquido, eu escrevi errado. Então, como a força líquida é a soma das forças, eu posso tirar essa soma aqui de dentro da integral, porque a integração é uma operação distributiva, né, para soma. Eu posso botar o sigma do lado de fora, aqui eu vou somar todas as forças J, feito produto interno com a velocidade, o produto interno também é uma operação distributiva, com respeito à soma. E aí, se eu calcular o produto F interno V para cada uma dessas forças, FJ, isso aqui vai dar a soma dos trabalhos WJ, que são os trabalhos realizados por cada uma das forças que estão atuando sobre o nosso objeto. E aí a soma dos trabalhos das forças é igual ao trabalho total da força líquida, porque tudo é linear, tudo é distributivo, então você pode distribuir as forças pelo trabalho. E aí é esse teorema que a gente usa para resolver esses problemas de física nos quais a lei de força é complicada. Você pode utilizar quando a lei de força for complicada, e a informação que isso vai dar, por exemplo, é a variação no módulo do vetor velocidade. Usando isso aqui, você não vai saber necessariamente qual é a direção da velocidade, mas você consegue determinar, por exemplo, uma variação no módulo da velocidade, desde que você consiga calcular qual foi a variação do trabalho. E aí vão aparecer noções sobre quando é que a força é conservativa, por exemplo, quando é que
o trabalho realizado pela força num ciclo fechado vai ser igual a zero. Em que condições isso acontece? Vai acontecer quando a força não depender da velocidade, por exemplo, só depender da posição. Então, se você tem uma função f aqui que não depende do v, quando você fizer essa integral sobre um caminho fechado, essa integral vai ser igual a zero. Se o trabalho total for igual a zero, significa que a energia cinética não varia. E aí a gente diz que essa força é conservativa. A velocidade, em módulo da velocidade, ela não muda. Foi o Newton que descobriu esse teorema, que apresentou o teorema pela primeira vez naquele livro lá dos Princípios da Matemática. E desde então a gente tem utilizado para resolver vários problemas aí quando é complicado de resolver de outra maneira. Tem informações que a gente consegue tirar. E vocês já aprenderam desde o ensino médio, né? Eu só estou repetindo aqui para a gente focar melhor nessas ideias. Pronto, então aqui eu vou parar com as transparências que eu tinha preparado. A gente pode dar uma olhadinha no livro e ver quais são os exemplos de aplicação. O livro tem uma discussão mais completa, aí, com mais detalhes, explicando, por exemplo, como é que você calcula quando a força é constante, no movimento unidimensional, etc. A gente pode calcular, por exemplo, quem é o trabalho exercido por uma força elástica quando você leva a massa presa na mola de uma certa posição para outra posição. Então, tem umas formulazinhas aqui que a gente já estudou, né, desde o ensino médio. Um meio de kx ao quadrado é a energia potencial elástica. Aí ela pode ser usada para calcular o trabalho aplicado pela força da mola. O livro também menciona aqui que nós podemos usar o Python para fazer integrações simbólicas. Tem vários desses problemas aqui que você consegue fazer uma resposta analítica para o problema. Então, o Python tem um pacote chamado SymPy, que permite fazer integrais simbólicas, certo? Ele faz as continhas analíticas. Às vezes você tem uma forma meio complicada, você esqueceu como é que faz, qual é a técnica de integração que se usa. Por exemplo, aqui tem uma força com essa forma aqui, ó, 1 dividido por a mais x ao quadrado, para x maior do que zero. Aí você pode pedir ao pacote SymPy para calcular essa integral aqui para você e ele calcula a resposta corretamente. A integral de 1 dividido por a mais x ao quadrado, integrado na variável x, vai ser igual a arco tangente de x dividido por raiz quadrada de a, dividido pela raiz quadrada de a. Ou então a gente pode fazer integrais numéricas, certo? Isso aqui é integral analítica, feito com o método de cálculo simbólico do computador. A gente pode fazer também integral numérica. A gente já sabe mais ou menos como, não discutimos muito em detalhes, mas a gente consegue integrar funções aí numericamente no computador. É só você aproximar a função f de x como sendo um conjunto de pontos discretos e tentar calcular ali a área da curva como sendo f de x dx, ou então com algum método mais preciso aí, tipo o método dos trapézios, etc. Certo? Aqui tem uma figurazinha ilustrando como é que você faz. Se você tiver uma função f de x conhecida, você pode substituir a função por pontos em algumas das posições e estimar a integral dessa função como sendo um cálculo de área, trocando a função por retângulozinhos ou trapézios, vão representar a área da função, área com sinal, né? A integral total dela, com diferentes métodos numéricos de integração. Pronto, eu não quero discutir métodos de integração aqui, vocês vão ter a oportunidade, ou já viram isso em outros cursos de cálculo numérico e métodos numéricos aplicados, e algum problemazinho mais relacionado à física. E aí tem um exemplo interessante que ele dá aqui, que é o que acontece quando uma pessoa salta do telhado, por exemplo. Então, quais são as forças que estão agindo aqui? Que informação a gente pode obter desse movimento, desse problema aqui? Uma pessoa está no telhado, ela vai saltar de lá de cima. Durante o movimento, então, vai ter duas fases, certo? Vai ter uma fase inicial em que a pessoa cai através do ar. A gente pode desprezar a resistência do ar e imaginar que é uma queda livre. A força resultante vai ser menos mg, que é a força-peso da pessoa. E depois vai ter uma fase em que a pessoa entra em contato com o chão, as pernas começam a tocar o chão. E se você imaginar um modelo realista, a velocidade final da pessoa deve ser igual a zero. Então a gente vai ter que imaginar aí algum modelo de força
que faça com que a variação total da energia cinética seja igual a zero, certo? Inicialmente, por exemplo, lá no topo do prédio, a pessoa tinha uma certa energia cinética, digamos zero, ela vai então acelerar sobre a ação dessa força gravitacional, vai chegar no chão com uma velocidade relativamente grande para baixo, mas aí ela vai interagir com o chão e vai receber do chão uma força para cima que deve compensar essa aceleração, essa velocidade que ele tinha e fazer com que a velocidade total seja igual a zero. Então, isso aqui é um problema não conservativo, tem uma fase do problema em que ele está acelerando, a velocidade aumenta, e depois tem uma fase em que a velocidade diminui novamente. A energia total aí do sistema não é conservada, porque a energia cinética, a energia mecânica total não é conservada, né? Porque a energia cinética ela fica grande e depois ela volta a zero, sem que você tenha ganho energia potencial de outra maneira. Não conversei ainda sobre o potencial direito, mas vai ter uma fase aqui que a pessoa dissipa energia quando ela está interagindo com o chão, nessa fase 2. Esse problema é parecido com o problema da bola quicando, né? Só que lá na bola a gente não dissipava toda a energia, a gente encontrou ali uma constante de dissipação que fazia a dissipação da energia ser próxima do resultado observado experimentalmente. Aqui, experimentalmente, a gente observa que depois do salto, a pessoa vai ficar com velocidade zero. Então, a gente tem que dissipar toda a energia durante essa interação com o chão e pensar um modelo de força que seja capaz de fazer isso. Então, existe uma fase do movimento em que a pessoa vai ter uma aceleração constante, depois vai ter uma fase que tem uma força, a gente pode imaginar uma força constante de sinal oposto, que vai anular o efeito da gravidade. Então, por exemplo, um possível modelo seria representado por essa curva aqui. Você pode pensar que é um gráfico da força em função da altura y. Bom, esse não é o problema da pessoa caindo, mas eu acho que já passou para um problema diferente. É um trampolim agora, um modelo de mola no trampolim. A gente pode imaginar um gráfico parecido para o problema de uma pessoa caindo, sabe? Inicialmente você tem uma força grande, que é a força-peso. A pessoa vem acelerando para baixo, o y vai decaindo, e depois vai ter um momento aqui em que tem uma força tipo mola da perna da pessoa dissipando energia, vai fazer a área total da curva ser igual a zero durante o tempo que ela interage ali com o chão. Não é essa figura exatamente. Mas aí a gente pode pegar um problema específico e tentar escrever um modelo para esse problema. Por exemplo, aqui, ó, uma pessoa parando num colchão. É parecido, né? Tem a fase da queda livre e depois tem uma fase com uma força variável aí que vai dissipar a energia. Aí, durante a interação com o colchão, a força líquida vai ser a soma F de x, que é a força do colchão, mais a força-peso, que é mg, e aí a variação do trabalho total deve ser igual a zero, e a gente consegue calcular um modelo para a força de interação com o chão, por exemplo, poderia ser uma força constante, uma aproximação interessante. Uma força que depende da posição, como se o colchão tivesse uma mola, mas não pode ser uma mola conservativa, tem que ser uma mola dissipativa, uma força que dependa da velocidade durante essa fase da interação. Ó, então, acho que nós temos que pegar um exemplo agora e resolver um exemplo específico.
Vocês estão ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, voltou A agora minha as internet chamadas. caiu. A gente pensou nisso. Eu estou nos dados móveis, a qualidade não é tão boa, não tem como eu mostrar para vocês o livro do assunto que eu estava falando, né? Estava falando de potência. A potência é a taxa de realização de trabalho, certo? É a velocidade com que o trabalho é realizado. Pronto, mas o que a gente quer mesmo é pegar um exemplo do livro e fazer um cálculo associado a ele, um programinha, para calcular, usar essa conservação de energia e o teorema trabalho e energia cinética para encontrar a velocidade, por exemplo, como no problema de uma montanha-russa. Hugo, tudo bem? Eu imagino que se você calcular o trabalho, né, das forças, e você tiver a velocidade inicial, então você tem o módulo da velocidade final, né? Isso. Seja ela conservativa ou não, a força, você tem uma ideia do módulo da velocidade, né? Correto. Então, para problemas tridimensionais ou bidimensionais, eu acho que é difícil, né, de você tirar proveito. A não ser que seja uma coisa, um movimento restringido, né? Tipo, você tem um trilho, alguma coisa, não é isso? O que pode acontecer? Bom, minha conexão aqui voltou, parece, agora está funcionando. Como nessa situação da montanha-russa, né? Se eu perguntar qual é a velocidade na parte de baixo da montanha-russa, aí esse teorema vai ser muito útil. Entendi. Deixa eu voltar aqui para o computador. O problema da montanha-russa é um problema bidimensional, mas você está restrito a se mover ao longo de uma linha que é o trilho da montanha-russa. Aí esse teorema de trabalho de energia cinética fica muito útil, porque você consegue calcular a velocidade na parte de baixo, que pode ser a pergunta importante do problema. Não dá para calcular a direção, mas a direção você sabe que vai ser sempre tangente ao trilho, a não ser que o carrinho descolhe, que ele saia voando, que pode acontecer também. É uma possível pergunta que você pode responder. Você pode querer calcular a condição para que o carrinho permaneça em contato com o trilho, para saber se ele vai ser ejetado ou não, aí fica mais complicado. Tem outras coisas a serem levadas em consideração. Então, o que a gente pode calcular? O que seria um exemplo interessante? Podia ser o problema da pessoa descendo, pulando do prédio, né, para ver o trabalho da força recebida do chão, ou qual é o valor da força recebida do chão. Por exemplo, eu posso imaginar em problemas de cálculo de falha, cálculo de dano. Imagine que você lança um objeto de uma certa altura. Aí eu posso perguntar qual é a máxima altura da qual aquele objeto pode cair para que ele não sofra um dano, não se quebre. Muito importante, por exemplo, para quem trabalha com laptop, você está com o laptop em cima do colo e deixa ele cair de uma altura de meio metro. Será que ele vai quebrar? Será que o disco rígido vai ser danificado? Como é que a gente pode saber? Então a gente pode tentar calcular aí qual vai ser a força aplicada nele. Como é que eu posso calcular essa força? Uma maneira seria você imaginar
o trabalho da força necessária para fazer a velocidade dele passar da velocidade final que ele ganhou pela queda livre até a velocidade zero. E em quanto tempo essa força vai atuar para que o objeto pare, né? E aí, como é uma força dissipativa, a gente tem que imaginar uma lei de força que é um modelo diferente da lei de Mola apenas. Tem que ter uma força que dependa da velocidade. A força dissipativa geralmente depende da velocidade. Pelo que eu estou vendo aqui, as questões nessa seção do livro elas não são muito questões que necessitem do uso do computador diretamente. O bom da velocidade é que o bom desses cálculos da energia é que ele permite resolver os problemas analiticamente, ele é feito para facilitar os problemas, mas seria interessante se a gente precisasse do computador para fazer alguns cálculos. Aí, Viu está dizendo aqui que seria experimentalmente lindo fazer o exercício, né? Tem algumas histórias assim de trabalhos de conclusão de curso de física, por exemplo, que você tem que projetar uma estrutura, ou de engenharia, você tem que projetar uma estrutura que seja capaz de proteger uma coisa muito frágil, como um ovo, por exemplo, de uma queda livre do topo do edifício. Aí você tem que fazer uma estrutura que seja capaz de se deformar e absorver a energia durante a queda, de maneira que a força máxima aplicada sobre o ovo não seja suficiente para quebrar a casquinha frágil dele. Aí, como é que a gente calcula? Como é que a gente faria um modelo para isso? Sugestão, vamos entrar no Python aqui, eu vou começar a rodar o Python, a gente pode imaginar um modelozinho para esse tipo de problema, certo? Vou voltar lá para o primeiro exemplo do capítulo, que eu acho que foi o capítulo 10. Mas aí a gente calcularia o trabalho, né? O trabalho da força que começa a atuar quando a velocidade é reduzida. A gente calcularia esse trabalho, né? O trabalho, a gente sabe que o trabalho deve ser igual à variação da energia cinética que ele precisa sofrer. Certo. Então, o que eu preciso é calcular o valor da força. E aí você inventaria uma força, inventaria um modelo de força e cujo trabalho seria esse? Um modelo simplificado, onde a força seja simples, e eu consiga calcular, por exemplo, o valor da força máxima, que é o que interessa para a gente. Entendi. Digamos, o modelo para falha de objeto, para ruptura, quebra, é que existe uma força máxima que aquele objeto aguenta. Então, a gente pode fazer um modelo em que a força é, por exemplo, constante, ou então uma força que varia linearmente com a velocidade, alguma coisa assim, como se fosse uma força de viscosidade, que é o que a gente sabe que dissipa energia. E aí a gente vai ver se a força máxima vai ser suficiente para quebrar o objeto. Então vamos começar o cálculo aqui, vamos botar alguma coisa. Vocês me dizem aí o que é que eu tenho que fazer, para ver se vocês aprenderam alguma coisa no curso, né? Se ganharam alguma experiência de fazer simulações sem saber qual é o modelo. Estão vendo minha tela aí? Definir uma altura y0, altura inicial. Vamos imaginar um laptop caindo do colo, certo? Um celular caindo do colo, de uma altura pequena. Vou botar uma altura de 1 metro. A gente precisa definir a massa. Qual é a massa de um telefone de um celular? Alguma ideia? Vamos botar 100 gramas.
170 gramas, respondeu Cláudio. Pronto. O que mais? Vamos então calcular a energia cinética. Eu vou precisar da gravidade. Vou botar aqui 9,81, certo? Metros por segundo ao quadrado. Ok, vamos calcular quem vai ser a velocidade final. Tem várias maneiras de calcular a velocidade final, né? Na verdade, eu estou interessado em calcular o quê? O trabalho, né? O trabalho da força. O trabalho é a força, que é M vezes G, vezes o deslocamento. E o deslocamento, vamos dizer que seja igual a y0. Ele vai cair até atingir a coordenada zero. Eu podia calcular a velocidade. Vamos usar o teorema da energia para calcular a velocidade, que vai dar a mesma coisa que a equação de Torricelli. Aqui eu calculei o trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse programa. Isso aqui é... teste de resistência à queda. Aí, vamos executar aqui, ele vai me dar o valor do W calculado. W é o 1,67 em unidades do SI, que são joules, a unidade de medida de energia é o joule. Então, o celular tem 1,67 joules de energia cinética quando ele atingir o chão, depois de cair de uma altura de 1 metro. Ok. Agora, qual é o nosso modelo da força? Vamos criar aqui um modelo para a força. A força vai depender, vamos dizer, da velocidade. É como se fosse uma mola, uma espécie de viscosidade do metal que forma o celular enquanto ele está sendo deformado pelo chão, certo? Do plástico ou do metal, enquanto ele está sendo deformado pelo chão, quando ele está batendo no chão. Aí, qual é um modelo de força aí, dissipativa, que é interessante? Se fosse um celular de borracha que fosse quicar, eu ia botar uma força elástica, tipo KX, KY nesse caso, que é o movimento é vertical. Mas eu vou supor que... Bom, o que é que vocês acham? O celular quica quando cai no chão ou não? Não sei qual é o valor da constante K. Quica um pouquinho, né? Faz crack. Tem duas partes do movimento dele. Tem um crackzinho, que eu espero que não aconteça, e pode ter uma quicada. Se o K for muito grande, ele vai quicar. É um celular de borracha, depende do material também. Vamos testar aqui com K igual a 1. Vou botar um modelo de força que vai ser menos K, menos KY, menos E vezes V. Esse D, eu não sei os valores dessas constantes aqui, vamos pegar aqueles valores mais ou menos que a gente utilizou para a bola de tênis, certo? Vou começar com K igual a 1 e V igual a 0,045. Aí seria interessante fazer a simulação do movimento durante a colisão com o chão, ou a queda livre total. Ficou bem parecido com o problema da bola, né? A bola tinha essa dissipação aqui. Só estou aumentando, mudando a massa da bola, estou levando em consideração a massa agora. E eu quero mudar o valor dessa constante para ter uma dissipação de energia maior, porque eu sei que o celular não vai quicar a uma altura muito grande. Então, o D é grande comparado com o K.
A força depende da posição, precisa do y aqui. E, na verdade, eu estou calculando com força, mas isso aqui é uma forma para aceleração naquele trecho. Seria interessante comparar com dados experimentais, né? A gente vai ter que inventar o experimento aqui. Pronto, a gente poderia calcular o movimento, mas vamos fazer o seguinte, vamos calcular a velocidade, antes de usar essa fórmula aqui da minha força, vamos calcular quem seria a velocidade do celular ao atingir o chão. Velocidade final, vou chamar de VF aqui. Então, a gente pode usar o teorema da conservação da energia. Aí, o trabalho, W, é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Então, eu vou tirar a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 2 vezes W dividido por M. Estou invertendo a fórmula. Depende também da velocidade inicial, mas essa aqui é a velocidade final logo antes do telefone entrar em contato com o chão. Vamos supor que ele caiu com velocidade zero, inicialmente. Então, 1 meio de V ao quadrado, M vezes V ao quadrado, é a energia cinética. Aí eu estou invertendo a forma da energia cinética para calcular a partir do trabalho que o celular recebeu da força peso, qual vai ser a velocidade final dele ao atingir o chão. Pronto, estou calculando a velocidade. É 2 raiz quadrada de 2 sobre m vezes w. Vamos fazer essa conta aqui. Ó. CF deu 4,4 metros por segundo. Agora, como é que essa velocidade vai atingir o valor zero ao atuar com ao interagir com essa força aqui? Bom, se a gente desprezar esse termo da força que quica, eu teria que fazer uma integral com o V variando desse valor final até o valor, desse valor inicial, né, que é antes era o final, agora é o inicial, até o valor final igual a zero, e menos dV para a força multiplicado pelo deslocamento. O deslocamento do celular quando ele atinge o solo, né? São alguns milímetros, alguns centímetros, não, menos de um. Eu acho que é menos de um milímetro, milímetro. né? Menos de um milímetro. Menos de um milímetro. Então, você tem que multiplicar essa força F, ou integrar essa força F nesse milímetro, nesse Exato. deslocamento mínimo. Exato. Aí, né? O que vai dar uma força Aí a gente muito tem que grande. estimar a gente tem que estimar quanto ele deforma. Isso. A gente tem que estimar isso, né? Acho que sim. Vamos supor uma coisinha bem pequena. Ou então a gente poderia saber se a gente soubesse o valor do K, né? O K pode dar o quanto ele deforma. Ou o tempo de interação com o chão também serve. Tem que ter alguma informação experimental aí sobre o fenômeno, para poder calcular a força. A gente pode assumir algumas coisas, né? E ver o que dá. É. Eu acho que o cara tem que ser alto, né? Porque, digamos,
Quanto mais maior o K, mais como se chama? Rígido, né? É o material, né? É, Então, bota um K grande. vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o modelo da bola de tênis quicando. Deixa eu abrir ele aqui. Bola de tênis com atrito e quicando. Esse aqui a gente já viu uma vez. Eu vou executar esse programa aqui, a versão final, para a gente ver como é que ficou. Aqui, ó. Essa é a versão que eu coloquei lá no site. Isso é a posição, velocidade e aceleração da bola de tênis. Então, ela deu umas 3 quicadas aqui e a cada vez foi perdendo energia. Aí a gente pode copiar esse modelo aqui, quase todo. Copiar tudo. Só não temos os dados experimentais para fazer a comparação, né? Aí complica. Tem que fazer essa parte aqui do modelo. Pagar essa força aqui, a gente já tem a força lá em cima. X e V. Pronto. Então, esse modelo está parecido com o que a gente estava discutindo. A força é menos D, V vezes o módulo de V. Isso aqui da quadrática. Mas isso é quando ele ainda não tocou o solo. É, aqui tem a resistência do ar. Ok, pronto. Então, agora a gente tem o modelo da bola de tênis, certo? Vou modificar umas coisinhas aqui. Aonde tem F, eu vou chamar de A. Vou fazer F sobre M, aqui pela massa aqui. Tá? No cálculo da aceleração, estou dividindo pela massa. Consequentemente, eu devia fazer aparecer a massa da bolinha aqui na definição da força. Por exemplo, esse G aqui, eu vou multiplicar pelo M. O D aqui devia estar dividido pelo M, mas esses números mudaram, então deixa para lá. Eu vou fazer GM no cálculo da aceleração. E a gente tem que reestimar os valores dessas constantes aqui do V, do D e do K. Certo? Eu tenho 3 constantes aqui. Tem uma constante de atrito com o ar, que deve ser desprezível. Eu posso deixar igual. Faz de conta que o celular é uma bola. E aqui mudou o material, então essas partes da dissipação da energia e da constante de mola mudaram. O KVB e o KX são diferentes. Aqui a gente tinha antes como estimar o valor do K, no caso da bola. Vamos ver aqui quem era o K na bola de tênis. Era 100 mil, 100.080. Então, como o celular é mais rígido do que a bola, eu posso usar o nome dessa ordem. Vou botar aqui 1 milhão. 1 é a 6. Para o K do celular. E aqui eu vou... Ele vai dividir pela massa de qualquer maneira. A massa é pequena, tem um fator de 10 aí. Isso aqui, dB é a... dB não está sendo usado mais, né? Era um modelo de dissipação, eu vou tirar aqui. Existe KVB, que é a constante de dissipação da velocidade. Apareceu aqui, ó. Constante de dissipação com uma força de viscosidade proporcional à velocidade, KVB vezes V. Então, lá na bola de tênis estava 55. Como o celular deve dissipar mais rápido, eu imagino que essa constante aqui deve aumentar. Então, vamos botar 155 e ver o que acontece. Certo? Eu vou tentar simular isso aqui novamente. Vamos ver se ele aceita
rodar dessa maneira. Eu espero que não esteja precisando de nada do outro programa. Faltou definir quem é DT. Vou botar aqui DT igual a 0,01 milímetro. Faltou definir quem é o N, ou o tempo final. O tempo final eu não sei. Bom, a gente pode deixar. Vamos botar aqui. Tempo final. Acho que é 1 segundo. Na ordem de 1 segundo. Vamos botar 2 segundos. Para ver se o celular vai bater mais de uma vez no chão. Faltou. Pronto, está aqui o tempo, número de pontos, X, V e A do modelo. X0 é a posição inicial, né, que é o Y0, é definido lá em cima. Velocidade inicial 0, aceleração inicial, aqui é isso sobre a massa. Pronto. Vamos ver se ele roda aqui. Rodou. Falta fazer um plot agora. Você tem G e D, eu acho que definido 2 vezes. Mas assim, não é importante. Né? O G está redefinido aqui. Com o mesmo valor, então não tem problema. K está definido 2 vezes também. O D também está definido 2 vezes. Uhum. Quando você define 2 vezes, vale a última definição, né? Pronto, ele já gerou um gráfico aqui. Ficou meio misturado, porque eu estou fazendo o programa meio às pressas, mas já gerou um gráfico aqui, que é o celular quicando. Agora não tem mais G. Ué. G está definido aqui. 9,81, porque ele está dizendo que não existe G. Eu estou calculando o trabalho antes de definir quem é a gravidade. Essas definições têm que ir para cima. Eu estou definindo o tempo e o número de passos. Vou pegar esse daqui. É porque não é T, eu chamei de T-model. Bom, como tudo é modelo aqui, não precisa desse prefixo, sufixo modelo, né? Então, X0, XVA. Em todo canto que tem modelo aqui, eu tenho que tirar. Bom, eu vou tentar usar o comando de substituição ali para ficar mais rápido. Find and replace. Pronto, deixa isso aqui. Tá meio estranho, né?
Tá meio estranho. O celular bateu uma vez, deu um saltinho, depois bateu de novo. E subiu mais alto do que estava. Não pode, né? Ele ganhou energia ali em algum momento. Então, provavelmente é um erro aqui com o nosso modelinho. Será que é o DT? Tem que ser mais, tem que ser menor? Ele é pequeno, né? É, já está pequeno. Ah, melhorou agora. O método de Euler não é muito bom, ele tem um problema de instabilidade numérica, que significa que às vezes você tem que fazer o DT pequeno demais e ele começa errando os cálculos. Então, agora está razoável, esse modelo aqui parece mais realista. É bom testar da seguinte maneira: você pode diminuir o DT e ver se a resposta muda. Teoricamente, a resposta correta não deve depender do DT que você está usando. Mas existem erros numéricos que vão depender do DT. Então, se você mudar o DT e a resposta sair diferente, quer dizer que o DT ainda está grande demais. Aí você pode diminuir ele mais um pouquinho. O programa vai demorar mais a rodar, mas ele deve encontrar uma resposta igual. E aí, se ele não muda mais quando você muda o DT, significa que a resposta está satisfatória, está correta. Nesse caso aqui, eu estou vendo uma coisa mais realista. Ele perdeu muita energia quando caiu, deu duas quicadas aqui. A gente poderia já usar isso aqui para tentar estimar a velocidade máxima, ou então tentar aumentar mais ainda essa constante de dissipação aqui. Pode botar 200, ou mudar o K, por exemplo. Aqui, ó, aumentando a constante de dissipação, que é o KVB, a quicadazinha fica menor. Eu acho que isso é um modelo realista. Quicada menor significa mais energia sendo dissipada. Então, ele aqui caiu, deu uma pequena voltadazinha. Quanto é a altura aqui? Aqui é 1 metro. Ele está levantando 10 centímetros. É muito ainda, né? Levantando 10 centímetros quando bate no chão. É uma queda forte. A gente pode estimar aqui qual é o valor da força máxima. Ela já está calculada quando a gente calculou aqui, ó, a aceleração. É só multiplicar essa aceleração máxima pela força e a gente encontra qual foi a força máxima que ele sofreu e pode comparar com a tabela aí dos materiais para ver se nessa força o celular teria quebrado ou não. Então, eu posso fazer, por exemplo, a max de A, que é o vetor de aceleração, deu 8.160. Se eu pegar a aceleração e multiplicar pela massa, isso aqui dá a força máxima, 1.387 newtons. E aí eu posso olhar numa tabela aí de resistência dos materiais para saber se com essa força o celular quebra ou não. Aí esse é um dado que a gente precisa ter por fora. Tem que saber qual é a força necessária para quebrar aquele material, aquele dispositivo específico. Tipicamente deve ser um número dessa ordem por aí. Se eu largar o celular de 1 metro de altura, tem boas chances que ele vai se quebrar. Depende de detalhes da queda que a gente não consegue botar no modelo, mas estão estimativos. O ruim aqui é que a gente fez um modelo completo, eu não estou mais utilizando a conservação de energia. Eu queria utilizar a conservação de energia para calcular a velocidade final e fazer um modelo mais simples aqui da velocidade, mas a gente pode calcular, por exemplo, qual foi o trabalho fornecido por essa força de dissipação. Posso, por exemplo, tentar estimar quem é o KVB que deve ser colocado para que ele pare na primeira pancada, ou com um número de pancadas pequeno. Ter uma ideia melhor de qual é o valor da força que ele está sofrendo. Aqui ele subiu menos de 5 centímetros, já está razoável. O que é que isso muda na força? A força aumentou, certo? Quando você aumenta a dissipação, a força aumenta. Faz sentido, né? Porque essa força está vindo da velocidade e não da força de mola. Então, quanto mais rápido ele dissipar energia, mais energia ele vai receber durante a pancada. E essa energia que é responsável por causar o crackzinho do telefone. É isso que essa energia aqui é que rompe as ligações do material.
Pronto, pessoal. Então, nós passamos aí um pouquinho da hora. Também foi por causa da falha na internet, né? Mas vimos aí, conversamos sobre conservação da energia. Isso deu algumas ideias de probleminhas que a gente pode resolver. Então, eu acho que nós vamos encerrar o nosso curso por aqui. Eu posso esclarecer mais dúvidas, a gente pode conversar mais sobre esse assunto em outras oportunidades, ou até o fechamento do curso até o dia 16 dessa semana. Mas acho que já foi suficiente, né? Fizemos um cursozinho. Eu queria que as pessoas que estão presentes agora escrevessem presente aí no chat, e depois eu vou ver como é que foi a frequência das pessoas das aulas e quem participou das atividades para emitir um certificado de participação. Pronto, o Viu está perguntando se eu vou dar outro curso. Nós vamos ter um próximo semestre começando em setembro agora na UFPB, e talvez eu vá oferecer algum curso aí relacionado a Python. Temos que escolher entre as disciplinas que os professores vão precisar ofertar. Eu não tenho certeza ainda, não posso afirmar com certeza, mas talvez tenha algum outro curso, talvez esse curso de física numérica seja repetido, ou então outras disciplinas que pode ter alguma relação com esse nosso estudo aqui do Python. Um curso que eu estou pensando em oferecer é um curso de dinâmica não linear para pós-graduação, para o nosso curso de mestrado. Poderia ser também a continuação desse, né? Já que a gente não viu o livro todo, falta ver um bocado de exemplos aí de situações. Mas eu não posso, não tenho nenhuma informação a respeito ainda. Vou ter provavelmente ao final dessa semana. Semana que vem eu vou ter uma resposta. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso curso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E nos encontramos por aí. Viu está perguntando se as aulas vão ficar disponíveis no Drive. Elas não vão ficar por tempo indeterminado. Dentro de algum tempo, elas provavelmente vão ser apagadas para liberar espaço. Eu não sei se vocês conseguem fazer o download. Posso tentar dar uma olhada lá, ver se é possível liberar para fazer download. Aí vocês podem guardar, mas não sei, acho que não é tão importante a apresentação da aula, né? Como é mais participar do curso. Tem o material escrito e tem o livro. Eu estive experimentando algumas coisas com Python, né? Eu programei animações e também uma espécie de simulador, né? Isso eu posso disponibilizar no Moodle. Ótimo. Porque não é muito complicado, não. O que eu adicionei nesse meu programa é que que existe uma força do usuário, né? Ou seja, você tem a gravidade, né? A gravitação, né? Por exemplo, você tem a interação com o solo, né? Então, é esse mesmo modelo da bola quicando, né? Então, eu posso apresentar isso agora ou deixar o código lá e eventualmente, fazer comentários sobre as linhas do código, que ficou bacana. Deu trabalho porque eu precisei pesquisar como visualizar as coisas, como desenhar alguns vetores. Uhum. E a minha ideia era continuar nessa linha para fazer simulação de corpos rígidos, né, mais complexos, não de uma bola, mas, por exemplo, vários. Eu fiz uma estrutura também
quatro bolas conectadas por molas, entendeu? Certo. Como se fosse uma pirâmide. É o tetraedro, na verdade, né? Uhum. São quatro vértices, cada um com uma massa, né? E eles interagem, essas bolas interagem com uma mola, né? Então, quer dizer, quando você joga isso, você vê a dinâmica do movimento dessas bolas e do ambiente, né? Bem interessante. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Por exemplo, Com certeza. em jogos, por exemplo, eu acho que tudo isso já deve estar muito bem feito já, só que eu queria explorar. E eu fiz isso em pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Uhum. Então, Depois que a gente aprende assim as ferramentas, aí fica fácil de implementar modelos mais interessantes. Uma coisa que a gente podia ter feito, Miguel, era pegar esse modelinho da rede cristalina e trocar lá a forma de interação. Essa forma original do livro com força de mola, ela não é muito boa, não é uma força central, não é muito realista. Mas você podia imaginar, por exemplo, que esses elementos aí do tetraedro que você construiu são um caso particular dessa lei de força aqui. A gente pode colocar uma lei de força qualquer. Aí, na versão que eu fiz do programa, ficou muito complicado, eu não esperava que fosse tão complicado assim. Mas uma das razões é que a força não é central, então ela tem que ser decomposta em componentes X e Y. Se a gente utilizasse uma força central, teria ficado mais simples, e não utilizar também as condições de contorno periódicas, que são adequadas para uma rede cristalina de verdade, né? Mas, por exemplo, aqui, nesse programa, eu coloquei uma rede de 11 por 11. Isso aqui podia ser um modelo, por exemplo, de uma estrutura uma estrutura mecânica, como a treliça, por exemplo, onde isso seriam os nós da treliça, e ao invés de ter partículas oscilando aqui como átomos, seria uma força elástica central, por exemplo, ou alguma coisa semelhante, tipo uma força de Van der Waals, Lennard-Jones, potencial de Lennard-Jones, que é uma força que tem uma posição de equilíbrio. E aí você pode orientar a sua estrutura e ver como é que ela responde a uma força aplicada em uma das faces, por exemplo, para ver um problema de carregamento de mecânica, ver como é a deformação que vai ser produzida. Então, dá para aproveitar essa estrutura do programa, por exemplo, colocar uma animação aqui, mostrando o que acontece quando você vai aumentando a carga e a estrutura vai sendo comprimida por uma força externa aplicada em alguns elementos da estrutura. Basicamente, atualizar esse programa para ter uma forma do potencial e das forças que você quiser. Sim. Você tem que ir agora, né? Não, hoje eu não tenho aula depois dessa. Então, se você quiser, não sei se continuar gravando, porque eu posso mostrar esse código agora. Não sei se vai sair bem, porque a minha conexão pode não ser muito boa. Pode ser, é uma boa, Miguel. Você quer Eu continuar? sugiro o seguinte, a gente podia interromper essa sessão agora, aí vai salvar um vídeo com esse final dessa aula, porque algumas pessoas já foram embora, né? E aí a gente continua, podemos chamar os estudantes que estão aqui, o Cláudio e o William, para participar da segunda gravação agora, da próxima sessão, onde você mostra esse código para a gente. Então, seria bom pegar o link, ou só interromper a gravação agora, isso vai ficar separado, e a gente envia... Deixa eu só parar a gravação aqui, a gente recomeça.